Pessoal, bem-vindo de volta. Última partezinha que nós temos aqui sobre independência do Brasil. Pessoal, para ficar claro, eu cometi um pequeno... Eu acho que eu juntei duas coisas em uma só e acabou ficando confuso. Sempre que antes de eu continuar o nosso vídeo, eu escuto o que eu falei. Caso que eu falei alguma coisa equivocada, eu faço repair na parte seguinte. Então, isso que eu vou fazer aqui. Quando eu digo da lei do cumpra-se, foi uma resposta do Dom Peter para não ter que responder diretamente, Dom Pedro, para não ter que responder diretamente a Lisboa. Então, ele falou assim, ó, tudo que eu tenho que responder na obediência depende da minha assinatura aqui do Brasil, território brasileiro. Então, só para vocês entenderem que aí ele estava tentando driblar, foi uma resposta a essas exigências dessa obediência exigida por Lisboa. Ok, pessoal? Só porque eu acho que eu juntei tudo isso no último vídeo, pareceu que era a mesma coisa, e não é. Tá bom? Então, com isso, pessoal, lá em junho, nosso amigo Dom Pedro já estava convocando uma constituinte, né, antecipando aí o que seria o famoso grito do Ipiranga. E para que ele estava fazendo isso, né? Por que ele estava pensando uma nova constituição, se não fosse para formalizar uma separação de Portugal? Então, como todo o caráter dessa convocação, gente, obviamente não tinha nenhuma participação popular. Então, se vocês tinham um ideal, imaginavam que, nossa, a galera tá falando, viva, não tem isso, não tinha participação popular. E era, de certa forma, não tinha participação popular nenhuma mesmo, porque tinha uma elite brasileira interessada nisso aí. Então, como eu já disse, não tinha muito espaço para isso acontecer. E ainda mais na escolha das constituintes. Então, infelizmente, tirando em qualquer caráter popular que poderia aparecer. Então, que na verdade era uma garantia justamente que as leis e a ordem não caíssem nas mãos de radicais populares. Então, era essa medida que foi tomada aí, né? Mas a gente sabe. Então, com isso, pessoal, temos um avanço. As cortes portuguesas reagem a essas articulações do Dom Peter, que está do lado do José Bonifácio, naquele papo. E eles mandam, assim, ok, ó, tudo que o Dom Pedro fala de agora em diante, a gente quer anular. Então, olha que tranquilo, né? Aí eles estavam comprando a guerra de vez, né? Estavam comprando a briga de vez. E aí eles não mais deram intimação, não deram mais falar, não sei o que lá. Eles exigem que ele retorne para Portugal, sob a pena de deserdá-lo. Era chegada a hora da decisão, né? Então, ele agora é intimado mesmo, você fala assim, beleza, ele vai ser deserdado, ele para de ser príncipe, ele perde todo, né, a realeza dele e vai dar muito problema. Então começam alguns problemas e chega, de certa forma, as últimas ordens, as últimas articulações das cortes. Lembrando que quando ele toma a decisão de ele não tem a intenção de sair do Brasil, ele já estava se posicionando em relação a isso. Por isso que eu falei, pessoal, não, quando ele fala assim, já é um negocinho do dia do fico, porque ele já estava se posicionando que ele não tinha interesse em sair do Brasil em nenhum momento. Ele já estava deixando isso claro, então já estava desafiando, de certa forma, aí, as intimações da corte do retorno dele a Portugal, tá bom? Então é pego famosamente chamado de fora de casa, quando, né, as últimas ordens chegam até ele. E acontece que nesse momento ele tinha intenção, nessa saída dele, saída de casa, ele tinha intenção de visitar nosso amigo José Bonifácio, que era o cara responsável por aconselhar ele, amigo, ele era, né, tudo, de certa forma. Então, quando ele recebe as últimas informações, eram más notícias, que tinham o seguinte a dizer. Diante das últimas ordens provenientes das cortes portuguesas, Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro, comentou: os frutos estão maduros, já é hora de colhê-los. Então, isso é interessante, porque o que é esses frutos? Bem, era a emancipação, de fato, né? A emancipação ia conseguir, de fato. E o que é o seguinte, o príncipe era muito explosivo, então qualquer má notícia ele reagia de má forma. Ele era muito complicado, tem todas as polêmicas envolvendo o Dom Pedro I, que a gente tem espaço pra gente falar um punhado de coisa aqui dele. Tem a história das diversas amantes, que ele colocava as amantes na corte, dava privilégios para ela, cedia títulos a ela. Então temos diversos problemas envolvendo o Dom Pedro. Então essa parte que a gente pensa que, como ele reage a qualquer tipo de má informação, que ele é muito explosivo, tem a ver com a personalidade dele, que eu acredito que vocês têm no imaginário de vocês, mais ou menos. A gente deve ter falado da parte dessas amantes dele, deve ter imaginário de vocês para mais ou para menos como era a figura do Dom Pedro, ok? Isso para vocês, né? Só para vocês se ligarem aí, que por isso as informações tem esse efeito no Dom Pedro, quando a gente fala aquelas más informações, más notícias e tal, só para entenderem que ele era um cara muito explosivo e difícil de lidar.
Então, só vou fazer a leitura aqui expressa, né? Porque acho importante, porque é um marco histórico. Então, no livro A Revolução Brasileira, de Dom Pedro I, definiu assim os momentos que antecederam o grito de independência. Finalmente, na madrugada de 7 de setembro, saiu Dom Pedro de Santos em direção a São Paulo, mas logo à altura de Cubatão começou a passar mal da barriga. E por isso mandou que a guarda e a maior parte da sua comitiva se adiantassem para esperar perto da capital. Vestiu um uniforme comum, uma fardeta de oficial de polícia e montava uma besta gateada. Linda essa frase. Mais adequada que o cavalo para descer e subir a serra em estrada rústica de terra batida. Às margens do rio Ipiranga, o jovem príncipe recebeu as cartas com as últimas ordens das cortes, como imaginava José Bonifácio. Dona Leopoldina, Dom Pedro ficou irado e dirigiu-se à pequena comitiva que acompanhava e bradou independência ou morte. E assim se deu a independência política realizada por Dom Pedro, em virtude das ingerências dos membros da elite, teve apoio popular e afastou os riscos da recolonização portuguesa. Mas foi só. No mais, nada mudou no país. Então, isso é um ponto bem interessante, porque assim como, por mais que no final ele tenha um apoio popular, até pela postura, né? E como os membros da elite se embananaram no final ali, ele tem apoio popular. Gente, a independência vai mudar o que na vida do pobre no Brasil? Nada. Aí vamos pensar outra independência, independência dos States. Quando você tem a independência dos States, quem é beneficiado? Quem está por cima, gente. Quem continua por cima, quem é beneficiado pelaquela estrutura. A estrutura vai se modificar? Vai. Não vai ser a mesma estrutura, mas a vida da camada popular, dos escravos, vai ser a mesma. Então, do exemplo da independência dos Estados Unidos para alguns pontos, aqui no Brasil a independência nesse caso é isso. Esse pessoal popular que está também sendo, que a gente mais, mas esse pessoal popular que está sendo representado aqui de alguma forma não vai ser representado em nenhum momento, porque lá na Constituição eles não estavam. Então, como o próprio material disse, eu achei interessante eu ler esse final, porque eu acho bem interessante, porque dá ênfase. Mas foi só, no mais, nada mudou em nosso país. Pessoal, então é isso. É bem tranquilo, nossa independência. Até acho que eu dei uma estendida, eu enxuguei para dar detalhe, para não ficar um negócio. Então é isso e aquilo. Então acho que eu fiz o máximo que eu pude para dar detalhe. Detalhe. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de história. E se gostou, se vocês quiserem. E